Terça-feira, 2 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida. Muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da 13ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu querido irmão, minha querida irmã, o relato da tempestade acalmada que lemos hoje como evangelho vem intercalado por Mateus numa seção narrativa de 10 milagres agrupados com fins catequéticos. Jesus quer instruir os seus discípulos, provar a sua fidelidade e, sobretudo, arraigar a sua fé nele. Por isso, imediatamente antes de acalmar a tempestade, censura os atemorizados apóstolos. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Nesse episódio evangélico, Mateus segue Marcos, mas tem um matiz que lhe é peculiar. A cena liga-se com o tema e a atitude do seguimento de Cristo. Jesus subiu para o barco e os seus discípulos seguiram-no. De repente, levantou-se um temporal tão forte que o barco desaparecia entre as ondas. Entretanto, Jesus dormia. O pequeno mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, está rodeado de colinas e submetido a repentinas tempestades, causados pelas fortes correntes de ar originadas pela diferença de temperatura entre a água e a terra. Como nos outros dois evangelistas sinóticos, também em Mateus, o episódio da tempestade precede a cura do endemoniado de Gadara. A tradição sinótica uniu estas duas cenas por razões doutrinais: mostrar o poder divino de Jesus, que domina as forças do mal, tanto na natureza como no homem. Assim, repõe Cristo no seu estado original a obra criadora de Deus, ameaçada pelos poderes do mal. Por isso, no fim, dirão os discípulos uns aos outros: Quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? A resposta é óbvia: esse homem é Deus. Aqui atinge o seu objetivo catequético o Evangelho de Mateus, orientado para a iniciação dos discípulos no seguimento de Cristo, cuja condição primeira é a fé na pessoa de Jesus. Assim poderão resistir, num futuro próximo, às tempestades inerentes à vida da comunidade cristã que vive no meio do mundo. A súplica desesperada dos apóstolos perante o perigo do vento e das ondas, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo, demonstra indubitavelmente uma fé inicial no poder de Jesus, e de maneira mais patente que no relato paralelo de Marcos, em que os discípulos acordam Jesus dizendo-lhe: Mestre, não te importas que nos afundemos? Mas essa fé inicial não era suficiente, madura e forte para vencer o medo mediante uma confiança incondicional. Facilmente podemos transpor a cena para a situação da igreja, tanto das origens, que rapidamente conheceu a perseguição, como a de hoje e de todos os tempos, que caminha para Deus entre cansaços e esperanças. Devido à nossa fé frágil, ficamos nervosos com frequência. Mas Jesus não falta. Ele guia sempre o seu povo, tanto em tempo de tranquilidade como de crise e adversidade. Prometeu-o e cumpriu: Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Por isso o poder do mal não afundará a barca da igreja. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai nosso, por Cristo teu Filho, Senhor dos elementos e vencedor das forças do mal. Embora às vezes o esqueçamos, Ele vem conosco na difícil travessia do mar da vida. Por que duvidar, homens e mulheres de pouca fé? Hoje queremos renovar o nosso seguimento de Cristo.
Para isso, renova-nos, Senhor, na audácia da fé. Faz que te descobramos, Deus adormecido e ausente, no meio dos projetos, aspirações e fracassos, cansaços e esperanças, frustrações e anseios dos nossos irmãos, os homens que sofrem e esperam. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.